Seja título de número 5. Vamos seguir a estratégia de ler os versículos que vamos abordar. Amém? Nos diz assim a palavra de Deus: Eis, pois, agora vós ricos, chorais, pranteais por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão contaminadas, estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram a vossa terra e que por vós foi diminuído clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitastes, e servaste o vosso coração como num dia de matança. Condenastes e mataste o justo, e ele não vos resistiu. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Para você que está pelo Instagram da rádio, aí nós tivemos algum probleminha aqui na transmissão do Instagram da rádio, mas já eu volto com a live aqui no Instagram. Tivemos um probleminha lá. Muito bem. Louvado seja Deus. Tiago, capítulo de número 5. A nossa primeira parte deste capítulo. Lembrando para os irmãos que o contexto aqui de Tiago, Tiago capítulo 5, para o pessoal que está aqui no Instagram da rádio, né? Tivemos problema na live aí, mas voltou. Lembrando que o contexto para Tiago aqui, escrevendo para a igreja que está vivendo a diáspora, os crentes que estão dispersos pelo mundo afora, estão da além de Jerusalém e da Judéia, de Samaria, já estão, de acordo com o mundo de então, nos confins da terra, né? É importante considerar que quem está dominando o mundo nessa ocasião é o Império Romano. Os cristãos estão vivendo um momento de afunilação existencial, porque estão vivendo um período de perseguição. Estão vivendo um momento difícil, né? Em todos os sentidos e aspectos, inclusive o aspecto social, o aspecto especificamente falando financeiro. Estão vivendo uma situação de escravatura, praticamente falando, a exemplo do povo de Israel no Egito.
E obviamente não eram só os cristãos, propriamente dito falando, mas todos os que vivenciavam o contexto da má distribuição de renda, porque os poderosos, politicamente, financeiramente, oprimiam os pobres, os trabalhadores, viviam às custas do esforço braçal, né? Do sofrimento. Inclusive a palavra trabalho significa sofrimento. Ao mesmo tempo, trabalhar, que é algo que hoje dignifica o ser humano, mas é importante entender que quando Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden, e o homem desobedeceu, o trabalho passou a ser uma das sentenças do pecado. Quando lhes fora dito que do suor do teu rosto comerás o teu pão. Com isso, não estamos fazendo apologia à preguiça, ao comodismo, né? O preguiçoso diz, está vendo que o trabalho não é de Deus? Não, não é. É por aí. Mas a maldição foi essa, que do suor do teu rosto comerás o teu pão. A palavra trabalho significa sofrimento. E aí, o trabalho tornou-se agora algo que dignifica o ser humano, porque se você não trabalha, você não vive às suas custas. Se você não trabalha, você não vive às suas custas, você não honra seus compromissos, você fica na dependência dos outros. E aí, quando você não recebe o salário digno do trabalhador, e alguém explora, e alguém vive de regalias às custas da miséria do outro, isso implementa maior sofrimento para o trabalhador. E quando o ímpio governa, todo mundo sofre, diz a palavra. Na ocasião aqui, o ímpio não é necessariamente uma pessoa que não seja convertida ao Evangelho, mas aquele que não olha para a situação da equidade, do favorecer condições igualitárias para todos. A equidade, ela é um elemento que eu vejo maior que a justiça, nesse aspecto, inclusive, sociável, porque a equidade, ela dá condição igual para todo mundo. Ela dá condição igual para todo mundo. Pense em uma pessoa, um exemplo, em uma pessoa com 60 metros de altura. Pense em outra pessoa com 1 metro de altura e uma pessoa com 1,60 m de altura. E uma árvore com 1,70 m. Aqui tem 1,60 m, 10 centímetros é suficiente para ela pegar o fruto dessa árvore. Aqui tem 1 metro, vai precisar de mais 60 centímetros. E aqui tem, coitada, 60 centímetros, vai precisar de 1 metro para pegar o fruto dessa árvore. Então, se eu coloco bancos de tamanhos diferentes para essas pessoas,
eu não estarei sendo justo, eu não estarei promovendo a equidade. Mas se eu ponho um banco correspondente à altura que cada um precisa para alcançar o fruto desta árvore, aí estarei com isso implementando a equidade. Entende? Aí eu darei um banco de 1,10 m para o que tem 1,60 m, para o que tem 50 centímetros, porque eu vou igualar ele à altura do que tem 1,60 m. Eu vou colocar um banco de 60 centímetros para o que tem 1 m, para igualar ao que tem 1,60 m. E ao que tem 1,60 m eu não vou dar mais banco nenhum, porque ele já tem 1 m suficiente para pegar a árvore, o fruto da árvore que tem 1,70 m. Equidade é isso. É dar condições favoráveis para os outros. Lembrando que o contexto aqui que Tiago está tratando era da opressão que os ricos implementavam aos pobres da ocasião, e que obviamente por ser cristão, está na terra, eles eram vitimados por a má distribuição de renda e pela opressão que os ricos implementavam sobre a vida dos demais. E aí Tiago chama a atenção para que esses ricos pranteassem as suas misérias que sobre eles haveriam de vir. Não é porque eram ricos, eu já disse aqui em outros momentos, não é pecado ser rico, não é pecado ter, queira ter para investir na obra. Eu queria que tivesse os ouvintes ricos agora, de Deus, me ouvindo, para nos ajudar nesta obra. Queira ter para investir na obra. Queira ter para investir na obra. Se você é aquele crente que diz, Senhor, eu não posso ter muito dinheiro não, para não me desviar. Então você é um crente que, misericórdia, tá ruim, viu? Tá ruim. Tá igual aqueles crentes que, quando tá chegando no carnaval, se desvia. Tá chegando no São João, se desvia. Não pode estar em vésperas de uma festa que se desvia. Aí tá ruim, irmão. Aí tá ruim. Pastor, mas não tem o caso de Agur, lá em Provérbios? O caso de Agur era a situação dele. Porque se você vier com esse pensamento de que crente só presta na prova, crente só pode ter um pão, porque se tiver dois se desvia, esse crente é um crente derrubado, é um crente frajuta, é um crente denorex, parece, mas não é. Não vou nem dizer mais que é do Paraguai, porque senão os paraguaios vão ficar zangados comigo. E a rádio chega lá, chega em qualquer lugar do mundo, né? A rádio chega em qualquer lugar do mundo. Então, a gente não pode ser um crente, irmãos, condicionado às circunstâncias da vida. A gente não pode ser crente só se as coisas estiverem boas, favoráveis. E a gente também não pode ser crente, tipo assim, tem que estar na prova direto para estar buscando a Deus. Não pode ser, tem que buscar o Senhor independente das condições. Tem que servir ao Senhor incondicionalmente. Como diz o poeta, na alegria ou na dor. Na alegria ou na dor, você ser crente, buscar o Senhor, servir ao Senhor. Porque, não, eu já escutei irmãos dizerem a mim, rapaz, se for para ter alguma coisa e me desviar, eu prefiro não ter nada. Não é o ter que vai lhe desviar. Porque tem gente que não está tendo nada e está pensando em se desviar.
E está pensando em se desviar exatamente porque não está tendo nada, não está tendo o que comer, não está tendo o que vestir, não está tendo condições de pagar suas contas, aí está pensando em se desviar. Vê que contraste. O tal do ser humano é muito complicado. Olha, só Jesus para entender o tal do ser humano. Né? Alguns reclamando de barriga cheia e outros porque a barriga está vazia. Ou uns reclamando de barriga cheia enquanto outros estão de barriga vazia. Hã? Não é pecado ter. O que não podemos é amar o dinheiro sobre todas as coisas. A raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu já fiz uma abordagem sobre isso aqui. Né? Queira ter para investir na obra. E outro detalhe, se você for fiel no pouco, você vai ser colocado sobre o muito. Aí você se desvia, a culpa é de Deus? Não, não pode ser de Deus. Ele cumpriu o princípio que ele estabeleceu em sua palavra, de colocar você sobre o muito se você for fiel no pouco. Se você for fiel no pouco, você vai ser colocada sobre o muito. Então, Deus não vai deixar de cumprir a palavra, até porque já está no automático. Se for fiel no pouco, automaticamente vai ser colocado sobre o muito. São princípios que Deus estabeleceu, não tem como ele quebrar. Em função de estar pensando em você se desviar. Não, você se desviar ou não é responsabilidade sua. A responsabilidade de permanecer ou não no caminho é sua, meu irmão, minha irmã. A gente fica com essa conversa de Deus segura a minha mão, mas a responsabilidade é da gente, não é de Deus. Você tem que saber o que é que você quer para a sua eternidade. Você quer salvação ou quer condenação? Você quer céu ou quer inferno? Você quer ter só gozo, paz e alegria ou quer ranger de dentes? A responsabilidade é sua. Independente de qualquer coisa. O problema aqui, que para quem Tiago estava escrevendo, era que os ricos estavam oprimindo os pobres, os trabalhadores. Por isso que ele manda que eles chorem, pranteiem as misérias que haveriam de vir sobre eles. E aí Tiago continua que as riquezas estavam apodrecidas e as vestes estavam comidas de traça, e o ouro e a prata se enferrujaram, e a ferrugem daria testemunho contra eles, e comerá como fogo a vossa carne, e entesouraste para últimos dias. Observe o versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Todos vão dar contas a Deus. A gente leu em outro momento, né, que os empregados darão conta a Deus pelos serviços que prestam a seus senhores. Agora a gente está lendo que os patrões darão contas. A gente já leu também que os patrões darão conta a Deus. O mesmo texto que fala dos empregados fala dos patrões. A gente já viu isso em outros capítulos anteriores. Amém? Como estamos vendo agora novamente. Vai prestar contas a Deus. Todos vão prestar conta a Deus. Ninguém ficará isento. Ninguém ficará sem esta prestação de contas. Não é? Porque digno é o trabalhador do seu salário.
Louvado seja o nome de Jesus. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitaste, e servaste o vosso coração como no dia de matança. Condenaste e mataste o justo, e ele não vos resistiu. Aqui é uma referência, sem dúvida também, até porque quem estava, como já disse, reinando era o Império Romano, e o justo aqui é o próprio Senhor Jesus, e como também já pontuamos para os irmãos em outra oportunidade, os cristãos estavam vivendo um momento de perseguição muito grande, e não podiam fazer nada. Quem somos nós diante dos poderosos? Hã? Quem são os poderosos que eu me refiro? Não estou comparando essas pessoas a Deus. Quem somos nós diante daqueles que têm o poder da caneta? O poder da caneta. O poder monetário. O poder judicial. Quem somos nós diante dos que têm poder político? Inclusive no Brasil a coisa está complicada, porque a turma fica fazendo leis para se favorecer, os políticos fazem lei para se favorecer, para se blindar, pintar e bordar e ficarem de boa. Quem somos nós? Meros cidadãos, que inclusive trabalhamos e só quem se favorece é a classe patronal, são os políticos. Estava ouvindo a reportagem dos bilhões que serão investidos para as próximas campanhas eleitorais. Bilhões, irmãos, e não é pouco não, é muito. Muito. Que parte deles que pegam essa bolada toda de dinheiro, parte disso é investido em campanha, parte vai para o bolso. Eles têm as manobras deles. Aí o que eu fico pensando é o povo como desculpa a expressão, como o povo é bobo, né? Que fica matando e morrendo por causa de fulano, de beltrano e ciclano. Né? E a coisa está mais bagunçada porque essa polarização entrou dentro da igreja evangélica, que ao invés dos púlpitos estarem sendo altar para a dispensação dos mistérios de Deus, estão sendo usados para defender fulano, beltrano, ciclano. Eu pergunto, vale a pena, pastor? Vale a pena a igreja, esse tipo de coisa? Pelo amor de Deus. Eu fico pensando comigo, os pastores que ficam usando suas igrejas, seus púlpitos e suas ovelhas para estarem militando a favor de A ou de B, eu fico pensando que estão comendo algum dinheiro. Eu fico pensando que estão ganhando algum cala-boca. Eu pensei em uma época sobre isso, e quando averiguei, foi confirmado o que eu pensava. Tinha gente pegando dinheiro, comendo dinheiro, e o povo, as ovelhas, sendo massa de manobra. Eu escutei e vi tanta coisa. Misericórdia. Quero nem entrar nessa vibe, porque... Misericórdia. Então, o contexto de Tiago não diferencia muito do nosso, porque estamos percebendo uma
um afunilamento existencial da verdadeira cristandade, dos que lutam por uma causa decente e honesta, justa, que é o reino, que é o evangelho de Jesus. Estamos vendo aí o pobre sendo oprimido cada vez mais. Estamos vendo quem tem mais passando a ter mais e quem tem menos. Eu me lembro agora das palavras de Jesus: até o que tem será tirado. O pobre ficando mais pobre ainda. Mas a palavra de consolo que nós temos da palavra de Deus, irmãos, é que todos vão prestar contas. Mas não pense você, porque é pobre, que você vai ser inocentado, não. Eu sou pobre, eu estou de boa com Deus. Não. Se é pobre de espírito, sim. Porque bem-aventurados pobres de espírito, porque aos tais pertence o reino de Deus. Ser pobre de espírito é ser humilde, é ser dependente de Deus, né? É ser manso de coração, é liberar perdão, é se humilhar diante de Deus. O pobre de espírito é o dependente de Deus. Não é porque é pobre socialmente falando que está salvo, que está justificado, que está inocentado, não. Porque tem muitos pobrezinhos socialmente falando que é orgulhoso, que é prepotente, que é metido a besta. Tem um bocado de pobre, não tem onde cair vivo. Porque cair morto cai em qualquer canto. O pessoal ali falando tem onde cair morto. Mas vai cair morto, cai em qualquer canto. Mas não tem um teto próprio. Não tem um teto próprio. É besta, é metido a besta, é nariz empinado, é cheio de orgulho, é cheio de coisa. Como não é todo rico que vai ser condenado. Porque graças a Deus existe. Eu conheço pessoas ricas que são pessoas que são diferentes. São diferentes. Interessante, eu nem pensava em fazer essa abordagem hoje de Tiago, porque eu confesso a vocês que eu só vim reler esse. Eu me lembrei que estava no capítulo 5 de Tiago depois que cheguei aqui. Tive uns dias aí muito tumultuados, né? Mas eu me lembro de nessa madrugada de segunda-feira, eu acordei com a lembrança de umas palavras de um ex-patrão meu. Ele disse uma vez assim: Pastor Amaro, problema que dinheiro e remédio resolve não é problema. E não é que é verdade? Não. Tem dinheiro, acabou, vai ali, resolveu. Acabou o problema. Tá com a dor, toma um remédio, passou. Não tem problema mais nada. Bronca é aquilo que o dinheiro não resolve, que o remédio não resolve. Aí acaba se vendo, né? Em ar puro. Acaba se vê sem saída. Mas aí eu tive um sonho, eu estou me lembrando agora também, aleluia, que eu me encontrava com um casal de missionários e alguém me servia uma bandeja com pão. E aí eu dizia à pessoa: você quer me engordar, hein? Aí tinha uma conversa bem amigável entre eu e esse casal. Aí eu olhava para o varão e dizia: né, benção? Deus não vem, Jesus não vem buscar aparência. Ou seja, eu poderia comer de engordar, como fosse. E a mensagem, aí eu me acordei: Jesus não vem buscar aparência. Oh, aleluia! Me acordei já com uma mensagem. As aparências enganam a mim, enganam a você. Mas Jesus não vem buscar pelas aparências. Me lembro agora do texto sagrado que nos diz a palavra: o homem vê o exterior, Deus vê o coração. Deus vê por dentro. Louvado seja o nome de Jesus.
Então, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer a você algumas coisas, como já tenho dito. Primeiro, sirva ao Senhor incondicionalmente. Incondicionalmente. Sirva ao Senhor incondicionalmente. Sirva ao Senhor com determinação. Sirva ao Senhor com determinação. Seja fiel no pouco e você vai ser colocado sobre o muito. Aleluia. Queira ter para investir na obra de Deus. Queira ter para investir na obra de Deus. Não oprima o seu empregado, você que é patrão. Lembro-me agora das palavras de Jesus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E não esqueça, todos haveremos de prestar contas. Eu me lembro que eu virei o ano de 2024 para 2025 enfermo. E a primeira mensagem que eu recebi no primeiro dia do ano, eu estava no sofá de casa, deitado, não estava bem, mas recebi uma palavra do Senhor. E foi a minha primeira abordagem neste ano de 2025. Está aí no YouTube, Acorda a Bênção. Foram 4 palavras que eu recebi para este ano. E uma delas foi que haveremos de prestar contas. E mais uma vez me vem essa palavra ao coração. O dia do juízo. A gente está empurrando com a barriga. Tem muita gente empurrando com a barriga a sua vida. Sua vida cristã. Tem gente que está vivendo como se não fosse prestar contas. Tem gente vivendo como se não fosse prestar contas. Políticos vivendo como se não fossem prestar contas. Pastores vivendo como se não fossem prestar contas. Irmãos todos vivendo como se não fossem prestar contas. Mas eu quero lhes dizer que todos nós haveremos de prestar contas a Deus. Você esposa, você esposo, você filho, você pai, você empregado, vai prestar conta a Deus. De como você serve ao seu patrão, é a Bíblia quem diz. Você, patrão, vai prestar conta a Deus de como você trata o seu empregado. Vocês, políticos, vão prestar contas a Deus. Cadê os profetas de Deus nas câmeras municipais? Cadê os profetas de Deus nas assembleias legislativas? Cadê os profetas de Deus no Senado? Para dizer isso às pessoas. Vocês vão prestar contas a Deus. Preste atenção com o que vocês estão fazendo com o poder que têm. Como é que vocês estão tratando o povo? Vocês prefeitos, vocês governadores, vocês presidentes, vocês vereadores, vocês deputados, vocês senadores, vocês secretários. Vai todo mundo prestar conta a Deus. Prestem atenção. Todo mundo prestar conta a Deus. Vocês ovelhas vão prestar contas a Deus. Nós pastores, presbítero, diácono, evangelista, todo mundo vai prestar contas a Deus. Se liga nisso, porque o juízo de Deus está perto. Se esta palavra não mexeu com você, se esta palavra não causou nada, foi a voz de Amaro Correia. Mas se ela mexeu, se ela lhe impactou, que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino.